Gente, confesso para vocês que ali atrás, ainda na coxia, quando eu estava subindo para vir aqui, subir no palco e falar com vocês, eu estava me perguntando o que vai fazer essas pessoas me escutarem de verdade. E não é só porque é um TED e fica tudo mais importante, mas isso acontece comigo normalmente em grandes momentos, assim, sabe? Momentos mais decisivos, em momentos importantes da carreira. E eu acredito que com muita gente acontece isso também, né? Por que as pessoas vão me escutar? E aí quase sempre, nesses momentos, ocorre uma perguntinha assim no meu subconsciente. Isso parece uma surpresa, mas não é, porque acontece basicamente toda vez. Vem uma perguntinha lá atrás. Quem é você e qual é o seu propósito? Toda vez que eu vou subir ao palco, automaticamente essa pergunta chega para mim. Não tem uma vez que isso não acontece. E é isso que me faz subir no palco e voltar a falar com as pessoas. Porque eu consigo responder essas duas coisas e entender qual é o motivo que me fez estar ali e, principalmente, por que eu mereço estar ali de alguma forma. Sempre eu me pergunto qual é o meu propósito. E ele normalmente está atrelado ao meu lado pessoal, ao que eu sou e ao que me motiva a fazer aquilo que eu estou fazendo. E quando a gente olha para o lado profissional, normalmente o nosso sucesso está muito atrelado a esses momentos de glória, né? Então, é sempre um êxito que você teve no seu trabalho, principalmente no mundo do empreendedorismo individual, que glorifica tanto esses cases de sucesso, aquele case que está no LinkedIn e aquele momento super importante do novo inventor daquela rede social. Longe de mim dizer que eu discordo ou desmereço esse tipo de êxito. Eu não só acho que está correto, como já fiz parte e espero fazer parte um dia de todos esses momentos. Mas o mais importante desses cases de sucesso que a gente vê recorrentes, seja numa faculdade, no mundo corporativo ou mesmo nas redes sociais, é que normalmente eles estão ligados por 3 momentos muito importantes. E 3 palavras que se ligam muito a todas as pessoas que conseguem chegar a esse lugar. A primeira delas é o legado, a segunda é o confronto e a terceira fase é o conhecimento, ou autoconhecimento. E olha, se você acha que está ficando um pouco piegas, se prepara porque vai ficar muito pior. Vou pedir para você vir comigo visitar essas 3 fases da minha vida que provavelmente também aconteceram ou vão acontecer na sua vida também. Vamos começar lá do começo. Eu sou nordestino, nasci em Maceió, tenho pais que são nordestinos, me tiveram com menos de 24 anos. Eu nasci assim, ó, desse jeitinho, com loirinho, ainda com alguns cabelos, não tanto, mas tinham alguns cabelos. Meus pais saíram da cidade natal deles muito novos. Minha mãe me teve com 18, meu pai com 24. Meu pai foi trabalhar em canteiro de obras em Brasília, minha mãe começou a estudar para psicologia. E eu, que hoje sou jornalista, sempre me perguntei o que tem a ver isso tudo que minha mãe e meu pai fizeram durante a vida para que eu pudesse escolher o mundo do jornalismo ou o mundo da comunicação. Na verdade, a resposta estava em outro lugar. O meu avô, por parte de mãe, era radialista, nunca se formou em jornalismo. Porém, dentro da família, era o cara que escrevia livros, poesia e amava o rádio como pouquíssimas pessoas. Conheci ele durante pouco tempo, infelizmente ele faleceu quando eu tinha 14, 15 anos, mas foi tempo suficiente para que eu conseguisse, sem saber, absorver essa paixão pela comunicação que ele tinha. E eu vou além. Muitas vezes, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, muita gente veio me perguntar como é que era a forma que eu mais gostava de me informar sobre as coisas, sobre as notícias. E sempre eu falava que gostava de ler jornais. Eu respondia e eu mesmo não entendia por que eu estava dando aquela resposta. Mas existia um motivo. Hoje,
quando eu vou resgatar as minhas memórias, eu vejo que era por causa do costume do meu pai de acordar toda manhã, tomar um café e abrir o Correio Brasiliense para ler todas as notícias daquele dia. Eu, com 6, 7, 8 anos, também absorvi aquilo sem perceber exatamente o que eu estava fazendo. E já molequinho ali, eu gostava de apreciar uma primeira página de jornal, saber exatamente como é que era uma boa manchete ou uma boa foto. Óbvio que eu não tinha o olhar profissional para aquilo. Mas o legado dos meus pais e dos meus avós já estava junto comigo, desde aquele momento. Isso tudo só aconteceu porque eu consegui, em algum momento, parar para pensar, mastigar os meus pensamentos, refletir sobre as minhas memórias e sobre o meu legado. A gente quase não faz isso hoje. Ninguém para mais hoje em dia. A gente ou está no computador, ou está assistindo a televisão, ou está 23 horas por dia no celular. Parar para pensar hoje é um dos atos mais criativos que eu tenho no meu dia a dia. O ócio criativo existe e é mais importante do que nunca. E a partir dele, eu consegui entender como que o meu legado familiar me transformou no profissional que eu sou hoje. Mas aí vamos avançar um pouquinho mais para frente, onde a gente tem o primeiro confronto profissional da nossa vida, que para mim é o vestibular. Quando a gente tem o privilégio de estudar e poder prestar um vestibular para entrar na faculdade, esse é um momento decisivo na vida de um adolescente. Mas não deixa de ser um adolescente. Como é que pode a sociedade exigir que uma pessoa com 16, 17, 18 anos decida a profissão que ela vai ter para o resto da vida? Olha a minha cara com 18 anos de idade. Você realmente acredita que eu tinha alguma responsabilidade do lado dos meus amigos para escolher o que eu ia fazer para sempre? E olha que eu falo por mim, que sou uma pessoa que desde novo e jovem acreditava que jornalismo era algo que eu deveria fazer, que eu gostava de contar histórias, de fazer notícias, de escrever sobre notícias. Porém, o primeiro vestibular que eu fiz foi para História, que eu não tinha certeza da minha vida ainda. E ainda bem que eu acabei fazendo depois um vestibular para jornalismo, da onde eu acabei não saindo. Mas, gente, não se pode exigir este tipo de decisão e ter este tipo de pressão em cima de um jovem de 18 anos que não sabe nem o que vai fazer amanhã, quanto mais o que ele vai fazer para o resto da vida. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram vestibular e largaram a faculdade no meio? Quantas pessoas vocês conhecem que passaram no vestibular, fizeram a faculdade, tiraram uma foto assim, ó, segurando o canudo lá e o diploma, e não passou um ano exercendo a profissão? Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram a faculdade por causa da pressão da sociedade, dos pais ou do mercado, porque era bom fazer aquela profissão, ter aquela profissão naquele momento? Eu já fui assim. Vocês provavelmente já foram assim também. Todo mundo em algum momento passou por esse tipo de confronto e conflito. Mas por que isso não pode acontecer? Porque o seu diploma, meu amigo, não importa. O seu crachá não importa. O título que você ganha não importa também. Eles não vão te definir como uma pessoa ou como um profissional. O seu diploma não te define, muito menos o seu crachá. Vamos fazer as pazes com isso. E não tem problema. O seu diploma não pode te definir. A partir desse momento, a gente passa para uma terceira etapa da nossa vida, que é, de fato, o conhecimento do profissional que nós somos. O que nós queremos dar para o mundo, como que nós vamos mudar a vida das pessoas ou de alguma coisa que a gente está trabalhando. E não dá para dizer que quando você tem um grande êxito profissional, por exemplo, aquilo ali vai te definir para sempre. Por exemplo, hoje, mês que vem, você bateu as metas a meta de vendas da sua empresa. Pronto, eu sou o vendedor para o resto da minha vida. Não, né, cara? Óbvio que não. Não estou sendo hipócrita para dizer que quando você tem um baita de um sucesso não é bom. Pô, Tiago, você está dizendo que eu tenho um título e um diploma e isso não importa em nada? Não é isso. É óbvio que o mercado
olha para aquilo com bons olhos. Todo mundo gosta de ter um título, gosta de ter sucessos. Mas uma coisa que traz conhecimento de verdade são os erros. Os erros são realmente importantes para a nossa vida. É isso que realmente faz a diferença na hora de você evoluir no mercado de trabalho. E mais do que o seu diploma não te definir, e o seu crachá não te definir também, vou te falar uma verdade aqui que demora muito para a gente entender e para a gente abraçar. As suas escolhas ao longo da vida não vão te definir também. Não te define, cara. Tudo que você escolhe ao longo da sua vida é passageiro. É uma peça na jornada que você está construindo. O que te define de verdade é a jornada que você constrói. É o legado que você deixa para as pessoas que vão ficar aqui. E é o aprendizado que você passa para as pessoas que estão do seu lado. Durante toda a minha carreira, os sucessos que eu tive, as criações que eu tive, todo mundo olha hoje, acha legal, acha bonito, né? Mas todo mundo só vê as pingas que eu tomei, não vê os tombos que eu levei durante a vida. O tanto de grito que eu já levei no meio de uma redação, ou as cagadas que eu fiz no meu primeiro emprego. Todos os erros que eu cometi nos empregos que eu ainda vou vir a ter. Os erros são a parte mais importante do processo criativo e da sua evolução profissional. Pode ter certeza disso. Uma última coisa, uma coisa muito importante também nessa parte de conhecimento e assumir que os seus erros são talvez a parte mais importante da sua vida profissional, é que não existe esse negócio de separar a vida pessoal da vida profissional. Essa é uma das maiores mentiras que ficam contando aí pelo mercado. Ninguém deixa o coração e o cérebro dentro de casa na hora que vai para o trabalho. Você é o que você é 24 horas por dia. O que você é na vida pessoal é o que te faz ser um profissional diferente. No dia que você conseguir realmente entregar um trabalho onde você fica satisfeito pessoalmente, é porque você está achando o caminho do seu propósito. É onde você está começando a achar o seu valor real. E aí, cara, você vai ser um dos profissionais mais valiosos do mercado, com ou sem diploma. Isso não importa. Abraçar essa questão de assumir os seus erros e de que as suas escolhas não te definem é o primeiro passo para você achar o seu propósito. É o caminho que você vai começar a traçar para entender qual é o seu processo aqui no lugar onde você está. A gente precisa fazer as pazes com essa definição. Não existe, gente, uma receita ideal para o profissional perfeito. Não existe o médico, não existe o engenheiro, não existe o professor perfeito, não existe o jogador de futebol perfeito. A gente não nasceu para fazer sentido, a gente nasceu para procurar o nosso sentido. É para isso que a gente está aqui, para caminhar e entender como é evoluir e crescer na vida que a gente está criando hoje. O seu legado para as pessoas é o que realmente importa. E você já parou hoje para entender como que o legado da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão do seu lado, te moldaram na pessoa que você é hoje em dia? Você parou já em algum momento para pensar quais foram os erros, não os êxitos e os sucessos, mas quais foram os erros mais importantes que você já cometeu na sua carreira? Hoje, você já parou para pensar que o que você realmente faz diferença no mundo, às vezes, não está diretamente ligado à sua profissão, e sim ao que você faz pelas pessoas que estão do seu lado? E aí, hoje, você já parou para pensar qual é o seu propósito? Obrigado.